Boa noite, paz seja com todos. Vamos colocar em pé em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença nessa noite de domingo e nós agradecemos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, agradecemos ao Senhor pelo Seu cuidado, pelo Seu amor, pela Sua provisão, agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que Tu tens feito em nós e que Tu tens gerado em nós. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, falhas, iniquidades e transgressões, por palavras, pensamentos, atitudes e ações, ó Deus, que tivemos, que não foi do Teu agrado. Pedimos, ó querido Espírito Santo, para que o Senhor venha nessa noite nos envolver com a Sua graça, com a Sua unção e com a Sua plenitude, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos estar aqui para adorar, para glorificar, para exaltar, para bendizer, para engrandecer Teu nome, nome que é santo, que é sublime, nome que é poderoso, nome que é digno de louvor, digno de honra, de glória e de adoração. Ó Deus Todo-Poderoso, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos agora e nós rendemos a Ti a nossa gratidão, rendemos a Ti o nosso louvor, rendemos a Ti a nossa adoração, porque precisamos alcançar Teu coração, precisamos alcançar Tua presença, precisamos alcançar, Deus, realmente as Tuas misericórdias. Vem, Senhor, dos quatro cantos e sopra sobre a nossa vida e nos ensina, Senhor, a viver de acordo com a Sua vontade, com o Seu querer, Pai. Nos ensina, Deus, viver de acordo, ó Deus, com o Seu desejo. Pai, que não sejamos nós, mas o Seu Espírito Santo, que o Senhor possa estar alcançando a nossa vida poderosamente e que haja dentro de nós, ó Deus, a Sua presença, que haja dentro de nós a Sua graça, que haja dentro de nós a Sua unção. Nos ensina, Deus, viver de acordo com a Sua vontade, de acordo com a Sua bondade, de acordo com o Seu querer, e que caia por terra, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, e que a Tua glória, que a Tua presença nos alcance hoje e sempre, Deus. Amém, Pai. Nós adoramos o Teu nome, nós o bendizemos, nós o glorificamos, nós o exaltamos, nós o engrandecemos, nós o bendizemos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus das nossas vidas, Pai. Levante as suas mãos aos céus e diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não vos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre e sempre. Amém, Pai. Nós adoramos o Senhor, nós rendemos a Ti o nosso louvor, nós rendemos a Ti a nossa gratidão, rendemos a Ti, Deus, a nossa vida, porque sabemos que Tu és um Deus maravilhoso, poderoso, grande, digno de louvor, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo és o Seu nome, Pai. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará, e toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! Para me levar. Oh, aleluia! Ele voltará. Oh, aleluia! E para me levar, e com autoridade julgará. Toda a terra se ajoelhará. Oh, como será! Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia! Ele voltará.
e para me levar. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ele voltará, oh, aleluia, e para me levar. Amém. Aleluia, Jesus. Nós cremos, ó Deus, um dia o Senhor vai voltar realmente para nos buscar e nós vamos ir morar na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, junto do Senhor, Pai. E nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Deus, porque Tu és um Deus tremendo, maravilhoso, grande, Senhor. Aleluia, Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar sobre tropas e saltar as muralhas, aleluias, aleluias. Posso pisar sobre tropas e saltar as muralhas, aleluias, aleluias. E o sentimento mais precioso vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! E a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluias! Posso pisar sobre tropas e saltar as muralhas, aleluias, e aleluias. Posso pisar sobre tropas e saltar as muralhas, aleluias, e aleluias. E o sentimento mais precioso e vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluias, 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 aleluias. E o sentimento mais precioso do nosso Senhor amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome, Pai. Toda a terra está cheia da sua glória, da sua presença. Nós queremos mais de ti, Senhor. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Segure nas mãos do seu irmão, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso da nossa vida. E nós queremos a presença dEle em nós a cada dia. Nós queremos alcançar o seu coração. Nós queremos alcançar a sua vida. Queremos trazer mais e mais do Senhor para dentro de nós. Que a presença viva do Senhor
nos alcance, que a presença do Senhor venha sobre nós e ela venha de uma maneira extraordinária e que haja dentro de nós uma busca, mas uma busca incansável do Espírito Santo, uma busca poderosa do Espírito Santo, que a glória, a Shekinah do Senhor esteja em nós. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Os planos que se embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Lava-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, eu quero de volta tranquila. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, aleluias. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder e o clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, oh Jesus, restitui, oh Jesus, oh restitui, Senhor, a nossa vida com a sua presença, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua plenitude, ó Deus. Que haja dentro de nós uma busca incansável do Teu Espírito Santo, que haja dentro de nós uma entrega total, que nós venhamos, ó Deus, se colocar diante de Ti a cada dia, Pai. Nós adoramos o Senhor e nós rendemos a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, rendemos a Ti, Deus, a nossa adoração, porque nós precisamos da Sua presença alcançando a nossa vida, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo de número 1.
Amém? Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: E o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, e anuncie o meu julgamento contra ela, porque eu vi como seu povo é perverso. E Jonas se aprontou e foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava em partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a despedaçar. O navio estava prestes a se despedaçar. Feche os teus olhos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos agora. E eu peço ao Espírito Santo para que não seja eu, mas o Senhor através da minha vida. E o Senhor alcance o nosso coração. E o Senhor alcance o nosso ser. E o Senhor traga vida sobre a nossa vida. E que o Senhor gere sobre nós o extraordinário, gere sobre nós o sobrenatural. Que caia por terra agora, ó Deus, todo espírito voador da palavra, aquilo que traz a dúvida, o medo, o engano, e que o Senhor leve o nosso pensamento cativo à obediência do senhorio de Cristo. E Deus, que não seja eu, mas o Senhor através da minha vida. Fala conosco hoje, porque precisamos ouvir a sua voz, precisamos ser tocados, precisamos ser ministrados, precisamos ser alcançados pelo teu Espírito Santo. E eu te peço, ó Deus, em um nome de Jesus, vem dos quatro cantos e sopra sobre a nossa vida e fala conosco hoje, porque nós precisamos ouvir a tua voz. É o que eu te peço e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz aqui que o Senhor deu esta mensagem a Jonas. Deus disse para ele: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, e anuncie o meu julgamento contra ela, porque eu vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava para partir para Tarsis, comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Às vezes, Deus fala conosco de maneira clara, de maneira profunda, de uma maneira muito realista. Mas nós simplesmente tapamos os nossos ouvidos e nós tomamos as nossas próprias decisões, baseadas em nossas próprias convicções, e seguimos o rumo para o caminho que nós desejamos, da maneira como nós ansiamos. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós literalmente fugimos da presença de Deus. E quando nós fugimos da presença de Deus, nós achamos que estamos fazendo um negócio bom e que está tudo bem e que não vai acontecer nada. Mas a vontade de Deus, ela sempre vai ser suprema. A vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. De um jeito ou de outro, a vontade de Deus, ela vai prevalecer na nossa vida e na vida de quem quer que seja. Porque está nas mãos de Deus o poder da vida e da morte. Está nas mãos de Deus o poder para todas as coisas na face da terra. Nas mãos de Deus. Não é nas minhas mãos, não é nas suas mãos, mas é nas mãos de Deus. Jonas tomou uma decisão por sua própria convicção, por sua própria vontade. E ele foi para Tarsis. Comprou uma passagem e tchau. Eu não vou para Nínive. Nínive, tô fora. A cidade é perversa. O que acontece naquele lugar é algo perverso. É algo surreal, fora do comum. Eu vou fazer o que lá? Vou ter a minha cabeça ceifada também? Eu vou fazer o que lá? Vou ser despedaçado por aquelas pessoas? Mas é mais fácil fugir do problema ou encarar o problema? É mais fácil fugir de Deus para fugir do problema ou colocar nossa vida nas mãos de Deus e encarar o problema? Às vezes nós achamos que fugir de Deus é mais tranquilo. Mas os olhos de Deus estão em todos os
lugares. Não dá para fugir. Não tem para onde ir. Não tem para onde correr. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. O Senhor sabe o que está passando dentro da nossa mente. As pessoas que estão ao nosso redor, elas não conhecem a nossa mente, elas não conhecem o nosso interior, elas não sabem como está o nosso coração de verdade. Porque nós podemos estar sorrindo por fora, mas lá dentro nós podemos estar totalmente destruídos. E ninguém sabe, porque o único que sabe como está a nossa vida dentro somos nós mesmos e o próprio Deus. Mas o Senhor, Ele conhece o profundo da nossa alma, do nosso espírito. Então nós precisamos sujeitar a nossa vida a Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Porque vamos fugir para onde da presença de Deus? Vamos para que lugar longe de Deus? Não tem para onde ir. Precisamos das misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Precisamos ser alcançados pelo Senhor todos os dias. E para isso acontecer, nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: vem, ó Deus Todo-Poderoso, vem sobre mim, vem, ó Deus Todo-Poderoso, e alcança o meu coração, vem, ó Deus Todo-Poderoso, e dirige a minha vida, vem, ó Deus Todo-Poderoso, e me leva para fazer a sua vontade, porque não quero viver segundo o meu querer, mas quero viver segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Sabe isso que tem que queimar dentro do nosso coração? O Jonas tomou uma decisão. E uma decisão por conta própria. Mas essa decisão tinha um preço. E todas as decisões que nós tomamos, elas têm preço. Por isso que nós temos que sempre pautar as nossas decisões na vontade de Deus. Elas não podem ser pautadas na nossa própria vontade. Porque se elas forem pautadas na nossa própria vontade, provavelmente nós vamos encontrar muitos problemas, muitas dificuldades. Se as nossas decisões forem pautadas em nossa própria vontade, ali na frente vai dar alguma coisa que não vai ser bom. E aí nós vamos olhar e vamos dizer: Deus, mas por que deu isso? Deus, o porquê que aconteceu isso? E Deus vai olhar e vai dizer assim: por que você fugiu da minha vontade? Ou você fugiu do meu querer? Por que você deixou de ouvir a minha voz? Por que você virou as suas costas para mim? Por que você parou de buscar a mim com todo o seu coração, com toda a sua força? Aonde é que você estava indo? Onde você achou que você ia chegar? Aonde? O Jonas deu linha. Mas a Bíblia diz no versículo 4: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento muito forte. Caiu uma tempestade tão violenta, mas tão violenta, que o navio estava prestes a se despedaçar. E olha como que é interessante. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, o Jonas estava dormindo profundamente no porão. Enquanto os marinheiros estavam desesperados com o problema que eles estavam vivendo, porque era uma grande tempestade, o barco estava quase afundando, Jonas estava lá, tranquilo, sossegado, de boa, dormindo no porão. E é isso que é interessante: quando nós tapamos os nossos ouvidos para Deus, nós literalmente entramos num estado de hibernação e nós não queremos observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Sabe, parece que nós tapamos o ouvido de um jeito tão grande, mas tão grande, que nós não conseguimos ver nada. Parece que está tudo tranquilo, está tudo bem, mas é porque nós não estamos a fim de fazer a vontade de Deus. Estamos a fim de andar do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Não estamos a fim de dobrar os joelhos, não estamos a fim de buscar a Deus, de pedir direção para Deus, de falar com Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. E aí então nós dormimos, nós ficamos tranquilos. Mas os marinheiros estavam desesperados e Jonas estava
dormindo. E quantas vezes estamos assim, dormindo, literalmente dormindo. Versículo 6. Então o capitão desceu para falar com ele. Como você pode dormir numa situação dessas? Disse ele. Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção a nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver em qual deles havia ofendido os deuses e causado aquela terrível tempestade. E quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu. Eu sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e que fez a terra. E os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. Visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é a minha culpa. Jonas estava fugindo na presença de Deus, andando pelos seus caminhos, à sua maneira. O capitão desce no porão, encontra Jonas dormindo, sossegado. E como que você dorme com um barco balançando de um lado para o outro, com a água entrando dentro do porão? Como que consegue dormir desse jeito no meio de toda aquela tribulação? Jonas estava. E o capitão acorda e pergunta, ô Jonas, como é que você consegue dormir, cara? O que está acontecendo com você? Conta para nós, quem é você? Da onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Qual é a sua profissão? E ele vai respondendo, eu sou Jonas, eu sou hebreu, sou profeta do Senhor, eu sou o profeta do Senhor. Essa é a minha profissão, tenho que levar a palavra do Senhor. Mas aí Deus tinha me mandado para Nínive, mas a cidade é pesada, vocês conhecem a história daquele lugar. Então eu decidi por conta própria ir para Tarsis. E comprei a passagem com vocês, por isso estou aqui com vocês. Mas a tempestade, ela veio por causa de mim. E eles perguntam, e o que é que devemos fazer com você? Naquele momento, Jonas, literalmente, se lembra de quem ele era, se lembra onde ele estava e se lembra de onde ele devia estar. E naquele momento ele chama a responsabilidade para si e ele diz, me joguem no mar, que a tempestade vai acabar e o mar vai voltar a ficar calmo. Me joguem no mar. Literalmente isso. Aí a Bíblia diz assim, que em vez disso, eles remaram ainda com mais força para tentar levar a embarcação à terra. Mas eles não conseguiam, porque o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixes morrer por causa desse homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essas tempestades sobre eles. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Olha que interessante, aqueles marinheiros não serviam a Deus, eles serviam outros deuses.
Porém, eles haviam vendido a passagem para um hebreu, um profeta do Senhor. E mesmo no meio do caos, Deus ministra a salvação. Mesmo no meio do caos, Deus ministra transformações de vidas. E a Bíblia diz que quando eles oraram ao Senhor e fizeram aquilo que Jonas havia pedido, o mar cessou. E naquele momento, eles literalmente se converteram ao Senhor. Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e eles firmaram um compromisso. A partir daquele momento, não servir mais aos seus deuses, mas servir ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque até então eles serviam deuses que tinham mão, mas não pegavam, tinham pés, mas não andavam, tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não conseguiam ver, tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir. Eles serviam a deuses feitos por homens, mas que não tinham vida. Era a coisa que eles tinham recebido por causa de tradição. Mas agora eles viram literalmente a manifestação do poder do Deus de Jonas, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles viram, aquilo encheu o coração deles. Eles viram a manifestação do poder de Deus. Imagine você naquele meio daquela tempestade, o barco para lá e para cá, e você falando, o barco ele vai afundar, ele vai naufragar, não tem jeito, vai naufragar, o que nós vamos fazer? E de repente você levanta as mãos para os céus, você fala com Deus, e você pega Jonas, e joga Jonas dentro da água, e o mar cessa de imediato. Não tem como você não ver a manifestação do poder de Deus. No meio do caos, aqueles homens são salvos. No meio do caos, aqueles homens entregam a sua vida para Deus. Aqueles homens nunca tinham entrado em uma sinagoga, em uma igreja. Eles não sabiam quem era Deus de verdade, mas eles viram o poder de Deus. E Deus alcança o coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou apenas os judeus. Deus amou o mundo. Enviou o seu Filho pelo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo. O mundo. Aí a Bíblia diz aqui assim, e o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou por 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. O Senhor fez um grande peixe engolir Jonas. Essa semana apareceu no mar, eles filmaram um peixe que era muito grande, enorme, algo que eles nunca tinham visto, surreal, que com certeza cabe uma pessoa dentro tranquilamente. Sabe o que eu acho interessante? Que para muitos cristãos é difícil entender que Deus pode fazer milagres incríveis acontecer na nossa vida. É mais fácil acreditar que a pedra é pedra e ela não pode virar mais nada. É mais fácil acreditar que a rocha é rocha e não pode brotar água da rocha. Mas Deus, Ele tem o poder de todas as coisas na face da terra. Então, quando nós entregamos o nosso coração totalmente nas mãos de Deus, Ele vem e Ele manifesta o seu poder de uma maneira o quê? Extraordinária. Ele alcança o nosso coração. E tem gente que acha que Jonas perdeu a sua vida dentro da barriga do peixe. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aqui assim: então dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Se nós olharmos o nosso estômago, ele tem um líquido, mas esse líquido não toma conta de todo o estômago, porém é um líquido ácido. Então quer dizer, tem uma parte vazia lá dentro, que é onde entra a nossa comida.
E o Jonas foi parar dentro do estômago, da barriga do peixe. E a palavra de Deus diz que lá dentro ele ora ao Senhor, o seu Deus. E eu imagino a dor de estar dentro daquele lugar. Porque se dentro do nosso estômago tem ácido que digere o nosso alimento, dentro do estômago da barriga do peixe, do grande peixe, não vai ser tão diferente. Do grande animal marinho, não é diferente. Ele diz assim: em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e ele me ouviste. Por que ele diz gritei da terra dos mortos? Porque se Deus não manifestasse o seu poder na vida de Jonas dentro da barriga do peixe, o Jonas literalmente estava o quê? Acabado. Não tinha mais o que fazer. Não tinha como sair dali. Qual a profundidade de uma baleia desce? Não se sabe se era uma baleia, mas se sabe que era um grande peixe, um grande animal marinho. Como é que Jonas sairia dali? Como é que se corta a barriga de um animal tão grande? Não se corta. Não é fácil. E ele diz assim: e eu gritei, e tu me ouvistes. Nas profundezas do oceano, me lançastes, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, e eu fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Imagina, dentro da barriga, nadando, aquilo como se fosse ondas. E você sentindo a pressão. Quando nós descemos a Serra do Mar, nós sentimos a pressão nos nossos ouvidos. Quando se voa de avião, se sente a pressão dentro dos seus ouvidos. E aí você imagina o Jonas literalmente dentro daquele lugar. Ele diz assim: então eu disse, tu me expulsastes da tua presença, e no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces do monte. Fui preso na terra cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Ele não diz, mas tu, ó Senhor meu Deus, me ressuscitou da morte. Não, ele diz, o Senhor me resgataste. Ele estava num estado de morte. Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Tu estarás comigo. E lá Jonas clama a Deus. Quando a minha vida se esvaziava, ou seja, ele estava perdendo a sua força, eu me lembrei do Senhor. E a minha oração, ela subiu até o seu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com um cântico de gratidão, e eu vou cumprir todos os meus votos, porque somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor, naquele momento, ordenou o peixe que vomitasse Jonas na praia. E aí então, Jonas foi para a praia. Por quê? Porque ele lembrou de Deus. Ele lembrou de quem era Deus e do poder de Deus. E naquele momento, ele vai para a grande cidade de Nínive e começa a pregar contra aquela cidade e dizer que o Senhor em 40 dias destruiria aquela cidade. Aquela cidade seria eliminada da face da terra. Mas a Bíblia diz que o rei daquela cidade, antigamente muitas cidades eram como se fossem reinos dentro de um país. Pequenos reinos, pequenos principados. E ao invés de ter prefeitos como nos nossos dias, tinham reis. E o rei daquela cidade, ele decretou e ele determinou, e esses reis eles tinham poder dentro daquele local. E ele determinou que todos
homens, mulheres, crianças, animais entrassem em jejum. Literalmente. E se vestissem de pano de saco. E se arrependessem dos seus pecados. Mas ele não prometeu nada. Ele só disse assim: talvez o Deus de Jonas não faça o mal que disse que faria sobre nós, por ver a nossa transformação, a nossa conversão. E eles entraram num jejum total, a cidade toda, porque eles não tinham mais nada a perder. Eles já estavam perdidos. Ou Deus manifestava o poder para a salvação, ou seria para a destruição. Um dos dois. Mas o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. O Senhor manifesta o seu poder quando nós nos voltamos para Ele. Quando nós entregamos a nossa vida totalmente nas suas mãos. Busquei ao Senhor e Ele me ouviu. Clame ao Senhor e Ele responde. Ele vem e manifesta o seu poder. Lá em 2 Crônicas diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu, o Senhor, sararei a sua terra. E aqueles homens tomaram uma decisão, porque Deus não estava mandando Jonas literalmente para destruir aquele lugar. Deus estava mandando Jonas para abrir os olhos daquele lugar, para que aquelas pessoas ouvissem, para que a manifestação do poder fosse real naquele lugar. Era esse o desejo de Deus. Deus não tem desejo de destruir ninguém. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quem veio para matar, roubar e destruir não é o Senhor, é o diabo. É ele que veio para eliminar todo mundo. Porque se Deus quisesse realmente destruir aquele lugar, Ele não ia mandar Jonas ir lá e profetizar contra aquele lugar. Simplesmente aquele local seria destruído. E ponto. Acabou. Ah, mas o que fazer? Foi. Já era. Mas não era esse o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus era que aquele local fosse transformado. E quando Jonas começa a pregoar, e quando aquele rei toma a decisão, há uma manifestação muito forte do poder de Deus. E aí nós entendemos o poder de uma liderança. Quando uma liderança se volta para Deus, tudo muda, a história muda, o lugar transforma, o lugar realmente vira o sobrenatural de Deus na face da terra. Deus manifesta o seu poder. Que um dia aconteça isso com o nosso país, que as pessoas se voltem literalmente para Deus, entregue o seu coração totalmente a Deus, porque o dia que acontecer isso, nosso país vai ser uma potência. Literalmente, literalmente. Mas nós não estamos falando sobre o país, nós estamos falando sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós deixamos de ouvir a voz de Deus para seguir os nossos próprios caminhos, a nossa própria vontade, nós tendemos a quebrar a cara. Mas todas as vezes que nós paramos para ouvir a voz de Deus e fazemos a sua vontade, mesmo parecendo que ela é muito dificultosa, que ela é algo assim que não dá para fazer, mas nós vamos lá e fazemos. Deus manifesta o seu poder e Ele mostra a sua glória. E a presença dEle nos alcança de uma maneira tão forte, tão surreal, tão poderosa, tão grande, que não tem o que falar. É literalmente maravilhoso. Então que nós venhamos voltar o nosso coração para Deus, a nossa vida para Deus, que nós venhamos estar todos os dias nas mãos de Deus, porque agindo Deus na nossa vida, ninguém, mas ninguém na face da terra nos impedirá. Amém? Ninguém vai nos impedir. Deus é maior. Então que Deus alcance o nosso coração, que Deus venha sobre a nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. E eu quero te convidar para se colocar em pé no seu lugar, fechar os teus olhos. Nós vamos falar com esse Deus Todo-Poderoso, para que Ele alcance realmente o nosso coração, para que Ele venha sobre nós e que Ele derrame sobre a nossa vida do seu poder e da sua graça, e que a manifestação do seu Espírito seja algo surreal na nossa vida, e que nós venhamos alcançar o coração do Senhor, dia após dia,
em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, colocamos a nossa vida nas suas mãos e pedimos agora ao Espírito Santo para que o Senhor nos envolva, para que o Senhor realmente ministre o nosso coração e que nós realmente venhamos nos voltar para Ti. E nós venhamos parar de olhar para os cantos e venhamos confiar totalmente no Senhor e colocar a nossa vida totalmente nas Tuas mãos, totalmente nos Teus caminhos, que haja dentro de nós uma busca incansável do Teu Espírito Santo, da Tua bondade, da Tua graça, da Tua plenitude. Deus, que o nosso coração seja Seu, que a nossa vida seja Sua, que haja dentro de nós um desejo muito forte de Te buscar, de Te buscar em espírito e em verdade. Pai, nós clamamos a Ti, Deus, que nós venhamos nos afastar da aparência do mal e que nós venhamos colocar, Deus, a nossa vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, gera sobre nós o sobrenatural. Em nome de Jesus, gera sobre nós o sobrenatural, porque nós queremos viver na Tua presença dia após dia. Em nome de Jesus, porque sabemos que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Mais pode o Senhor na nossa vida do que o mal que está no mundo. E nós cremos que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então abençoe a vida de cada um hoje, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Amém, em nome de Jesus. Eu gostaria que você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, levantasse na sua mão direita, apresentasse ao Senhor em nome de Jesus. Feche os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus gere o sobrenatural na sua vida, gere o extraordinário. E aonde você colocar a palma das suas mãos, você vive um milagre da multiplicação. Você que está nos assistindo, você pode fazer através da chave Pix que está aparecendo aí para você. Em nome de Jesus, Deus vai honrar cada um de nós. Deus vai manifestar o seu poder de uma maneira extraordinária. Feche os teus olhos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro agora por cada dizimista e ofertante desse ministério. Eu peço agora, Deus, para que o Senhor coloque as suas mãos em mãos poderosas, que caia por terra agora, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti. Que aonde o teu filho, a tua filha, Deus, colocar a planta das mãos, a planta dos pés, a palma das mãos, e o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha gerar o extraordinário na vida deles, que eles vivam milagres poderosos em nome de Jesus, que caia por terra, Deus, toda a maldição, caia por terra, Deus, tudo aquilo que não é seu, Pai. Deus, eu abençoo essa vida agora, e eu profetizo a vitória em nome do Pai, a vitória em nome do Filho, a vitória em nome do Espírito Santo, porque eu creio que agindo o Senhor, ninguém impedirá, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu te peço, gera o milagre da prosperidade para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Passe por que você emoção em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Santo, santo é o seu nome, Pai. Toda a terra está cheia da sua glória, da sua presença, da sua graça, da sua plenitude. Nós adoramos o seu nome. Estenda as suas mãos para a sua casa. Em nome de Jesus, nós vamos orar por ela. Em nome de Jesus, feche os teus olhos como se você estivesse lá dentro da sua casa. Comece a andar dentro daquele lugar. Comece a repreender a inveja, o mal olhado, tudo aquilo que não provém de Deus dentro do seu lar. Comece a repreender agora, comece a colocar por terra agora, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós andamos dentro da nossa casa agora e nós começamos a repreender todo o mal, a repreender tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, tudo aquilo que é lançado para paralisar, Deus, a nossa casa, a nossa família, a nossa história, a nossa essência, em nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que não é seu, nós declaramos que já está por terra, Pai, declaramos que a inveja está por terra, o mal olhado está por terra, Pai. Em nome de Jesus, as palavras negativas lançadas pelas costas estão por terra. Em nome de Jesus, eu peço agora, Deus, para que anjos do Senhor comecem a visitar cada canto da nossa casa, Pai. Toda obra maligna do inferno que estiver lá dentro, que caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. E o Senhor manifeste o seu poder sobre a nossa casa, Pai, de uma maneira extraordinária, gerando paz, prosperidade, amor, graça, em nome de Jesus, gerando a sua unção sobre o nosso lar. Deus, eu abençoo cada família aqui representada e eu te peço, ó Espírito Santo, manifesta o seu poder de uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que agindo o Senhor na nossa casa, na nossa família, ninguém impedirá.
ninguém impedirá, ninguém vai paralisar, porque agindo o Senhor, nós vamos viver o extraordinário para a glória do seu nome. Amém, Jesus. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por estarmos juntos aqui, Deus, juntos, Pai, juntos em louvor, juntos em gratidão, juntos em oração, Pai, juntos, ó Deus, ouvindo da sua palavra e alcançando o seu coração. Pai, pedimos para que o Senhor ministre a nossa vida poderosamente e que o Senhor nos dê uma semana incrível, uma semana poderosa, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo, guardando e nos livrando de todo mal, e que a bênção do Senhor nos alcance todos os dias e que nós sejamos tocados pelo Senhor, Pai. Deus, nós profetizamos sobre esta semana e declaramos que será uma semana de muitas vitórias para a glória do teu nome, Pai. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Paz seja convosco.